O alívio de uma família depois de conseguir a cirurgia para o filho que corria risco de ficar cego. Ele mudou, antes ele chorava bastante porque eu acho que incomodava ele. Agora não, agora é mais alegre, brincalhão, dá risada, grita. A transformação aconteceu depois que o Estado e a União foram condenados a pagar cirurgia de R$25 mil ao menino. Susto na estrada. Animal cruza a pista de repente e provoca um acidente. Eu voltando para casa da escola, o cachorro entrou na frente e aí fui desviar e perdi o controle do carro. Aí peguei a contramão e acabei capotando. Em Minas Gerais, a seguradora pagou os estragos a um motorista, mas cobrou a conta do DENIT, que foi responsabilizado pelo acidente. Sargento com 20 anos de casa avisa a Marinha que é transexual e vai para a reserva. E eu sou uma militar. Fica sempre parecendo de que eu só sou trans, e que ser trans é uma coisa ruim. Mas ser trans é apenas uma de muitas coisas que eu represento na sociedade. Ela não aceitou, pediu sua reintegração à Marinha e a mudança do nome nos documentos internos. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Depois de 20 anos de trabalho no mesmo emprego, o funcionário avisa ao patrão que é transexual, que deixa de ser homem para ser uma mulher trans. A consequência? Afastamento por motivo de doença. O caso aconteceu na Marinha, no Rio de Janeiro. Depois da revelação da transexualidade, a militar foi para a reforma. Inconformada, ela pediu na Justiça sua reintegração e a mudança do nome nos documentos internos. E conseguiu. O nome dela é Bruna Gurgel, profissão técnica em armamento, segundo sargento da Marinha, instituição onde está há 21 anos. Mas a aprovação no concurso público, os elogios durante a carreira, tudo isso ficou para trás quando ela fez uma revelação aos superiores, a de que era uma mulher transexual. E eu sou uma militar. Fica sempre parecendo de que eu só sou trans e que ser trans é uma coisa ruim. Mas ser trans é apenas uma de muitas coisas que eu represento na sociedade. Sou esposa, sou cidadã, sou filha, posso ser mãe se eu quiser, tenho família. Então, assim, ser trans não pode ser o único atributo capaz para garantir a minha manutenção ou exclusão lá dentro. Tem que ser levado em consideração que tem um histórico de vida, de investimento. Durante todo esse período, a Marinha investiu em mim, mas eu também cumpri o meu papel, eu cumpri todos os requisitos. A militar explica que tentou resolver a questão de maneira administrativa dentro da Marinha, mas durante 3 anos ficou afastada das funções, tendo como base um código, CID 10F64.0. CID significa Classificação Internacional de Doenças, uma padronização feita pela Organização Mundial da Saúde. O número 10 mostra a versão da lista, feita em 1990. Na letra F estão descritos os transtornos mentais. E o 64.0 é o que corresponde ao transexualismo. Como ficou mais de 2 anos em licença médica, o Estatuto Militar determina a reforma compulsória, ou seja, a aposentadoria. Bruna lembra que mesmo quando muitos colegas de farda já sabiam da sua real condição, ela levava a vida dupla, uma dentro da instituição, outra fora. Era por uma necessidade realmente de sobrevivência, né? Porque eu sabia que a qualquer momento que eu externasse, de fato, quem eu era, aconteceria o que está acontecendo agora. Para tentar reverter a reforma, a militar entrou com uma ação na Justiça Federal, pedindo a reintegração à Marinha. Este defensor público, que atendeu Bruna no processo, disse que ficou surpreso com as justificativas apresentadas pela corporação para que a aposentadoria fosse mantida. Chegar ao ponto de se questionar qual banheiro que a Bruna vai usar, qual alojamento que a Bruna vai usar. A Bruna é uma mulher. E eu acredito que nas Forças Armadas ninguém fique absolutamente nu o tempo inteiro dentro de um vestiário, né? Um vestiário não precisa estar todo mundo... enfim, ninguém tem interesse no colega, na colega, enfim.
Me pareceu isso assim extremamente indelicado. Mas, por decisão da Justiça Federal, a Marinha foi obrigada a suspender a reforma compulsória de Bruna, além de retificar o nome e o gênero para feminino dentro da instituição. A Justiça entendeu que não houve redução da capacidade cognitiva ou física por causa da busca pela identidade de gênero e que a transexualidade não determina uma incapacidade ou incompatibilidade com a condição de militar da ativa da Marinha do Brasil. A alteração dos dados já foi feita no sistema de pessoal da instituição. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde retirou a transexualidade da lista de doenças mentais, passando a ser considerada uma incongruência de gênero dentro da categoria das condições relativas à saúde sexual. A Escola de Magistratura Federal da 2ª Região decidiu debater o tema sob o ponto de vista dos aspectos normativos e institucionais no serviço público, civil e militar. O evento contou com a participação de representantes das Forças Armadas. Casos específicos não foram discutidos, mas Exército, Marinha e Aeronáutica foram unânimes. Explicaram que a transexualidade é tratada de acordo com os parâmetros estabelecidos atualmente pela medicina. Considerando seu paciente transexual portador de desvio psicológico permanente de identidade sexual com rejeição de fenótipo e tendência à automutilação e ao autoextermínio. Vejam, não sou eu que estou afirmando. É resolução do Conselho Federal de Medicina. O militar, para desenvolver suas atividades no dia a dia, ele precisa estar com sua rigidez física e mental em perfeito estado. A Organização Mundial da Saúde, ela divulgou. Aí nós temos que às vezes, ter um pouco de interpretação da palavra. Ela não aprovou, ela divulgou a versão da CID-11, que será apresentada em maio de 2019, com previsão, se aprovada na sua integralidade, ou parcialmente, ou modificada, ou alterada, a partir de 1º de janeiro de 2022. Um diálogo que pode ajudar no encontro de soluções conjuntas, inclusive para o Poder Judiciário. Proporcionar massa crítica para que as pessoas possam entender a delicadeza, enfim, formular seus conceitos, suas opiniões e chegarmos a uma conclusão para o futuro, uma visão prospectiva sobre toda essa questão da transexualidade, enfim, naquilo que nos afeta mais, o Poder Judiciário, o serviço público e as instituições públicas como um todo. Na década de 90, a própria OMS retirou da lista de doenças o então chamado homossexualismo, agora nós chamamos de homossexualidade. Agora, já em 2018, estamos prestes a tirar a transexualidade. Então é um avanço contínuo que nós vamos seguindo. Eu acredito que em pouco tempo, sim, esse assunto vai deixar de ser tão importante, tão relevante no sentido de ser um tabu. É o que Bruna espera. Neste momento, a mudança ainda vem de uma forma de fora para dentro. Esperamos que mais pessoas não precisem passar pelo que eu passei. Eu acho que é o maior legado que eu pretendo deixar diante dessa tomada de posição de reivindicar o meu lugar. Um animal cruza a pista e provoca um acidente na estrada. A primeira pergunta que se faz é: de quem foi a culpa? Seria do motorista, da Polícia Rodoviária ou do DENIT, o departamento responsável pelas estradas? Em Minas Gerais, um caminhoneiro atropelou um cavalo. A seguradora pagou os estragos no caminhão ao motorista, mas cobrou a conta do DENIT. E a discussão terminou nos tribunais. E 700 mil quilômetros de rodovias que cortam o Brasil de norte a sul. Entre carros, ônibus e caminhões que abastecem o país, as rodovias passam por imensos cinturões verdes, cruzam áreas rurais e produtivas e outras isoladas, com a natureza ainda preservada. E é por isso que placas de sinalização alertam o motorista para o risco de animais na pista.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 75% dos acidentes são considerados graves quando envolvem atropelamento de animais, principalmente os de grande porte. No caso de Adam, foi um cachorro que provocou um grave acidente. Eu voltando para casa da escola, o cachorro entrou na frente e aí fui desviar e perdi o controle do carro. Aí peguei a contramão e acabei capotando. Por sorte, Adam não teve ferimentos graves. Já o carro deu perda total. O carro, infelizmente, teve que ir pro ferro velho. E não tinha seguro, então... Prejuízo que não teve o motorista de um caminhão que transportava bananas e atropelou um cavalo na BR-040, na altura de Sete Lagoas, Minas Gerais. O veículo, que ficou com a frente e a lateral destruídas, tinha seguro e foi consertado pela seguradora. O valor do estrago passou de R$32 mil. Para não ficar no prejuízo, a empresa de seguros resolveu acionar a Justiça e cobrar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o que gastou no conserto do caminhão. A empresa alega que é responsabilidade do DENIT fiscalizar e manter a segurança nas estradas, como explica este advogado. Se há um animal na pista e abruptamente ele atravessa a via, uma rodovia federal, e essa rodovia federal que é de responsabilidade do DENIT, ele tem o direito à reparação desses danos materiais, caso eles ocorram. Em primeira instância, o DENIT alegou que a responsabilidade seria exclusivamente da Polícia Rodoviária Federal, que tem o dever de remover animais da pista para evitar acidentes. Mas o policial rodoviário federal, Anderson Podes, esclarece que uma das atribuições da PRF é retirar esses animais das estradas. O objetivo principal é a prevenção do acidente por meio da retirada desse animal das estradas, né? E, quando possível, é feito o recolhimento, então, desse animal, tá? Para que ele possa ir para um local de recolhimento, de guarda, né? Até que seja feita a devolução ao seu proprietário, quando identificado. Para a Justiça, é o DENIT que deve indenizar a seguradora. Mas o departamento não aceitou a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ao analisar o processo, a desembargadora Daniele Maranhão manteve a decisão de primeiro grau. Para ela, é obrigação do DENIT manter a segurança das rodovias federais. Isso é uma situação que ocorre há muito tempo e era muito natural as pessoas entenderem que isso era um acidente eventual e que cada uma das pessoas deveria arcar com seu prejuízo. Nós passamos muito tempo em que as pessoas não compreendiam que o Estado tinha essa obrigação de manter as estradas em segurança, né? Então, a quinta turma do tribunal deu à seguradora o direito de ver ressarcido o valor que pagou a um caminhoneiro que abarroou o seu caminhão num animal solto na estrada. O responsável, segundo o entendimento da quinta turma do tribunal, é o DENIT. Mas não são apenas animais de grande e médio portes que são atropelados nas estradas. No Distrito Federal, um projeto do Instituto Brasília Ambiental, o Rodofauna, revelou um dado curioso. As aves representam cerca de 70% dos animais atropelados. As pessoas se perguntam, mas a ave voa, por que elas são mais atropeladas? Então, existem muitas aves de voo baixo, existem muitas aves que utilizam da estrada para se alimentar, seja no leito da estrada, por exemplo, grãos que caem de caminhões, ou então gramíneas no entorno da estrada. Para evitar acidentes nas estradas e preservar a própria vida e também os animais, é preciso ter atenção redobrada ao volante. Tem que redobrar a atenção, principalmente se estiver viajando à noite, né? Reduzir um pouquinho a velocidade para que, se ele se deparar com uma situação dessa, ele tenha tempo hábil para reagir, né? E sempre que vê um animal na rodovia, né, ligar para o número de emergência da Polícia Rodoviária Federal, que é o número 191, para que possa ser feita a retirada desse animal o mais rápido possível. A saúde de um filho não tem preço.
mas nem todos conseguem levantar dinheiro para pagar por cirurgias. No caso de uma criança do sul do país, ela corria o risco de ficar cega se não fosse operada a tempo. A família conseguiu na justiça que o Estado e a União pagassem pelo procedimento de R$25 mil. Pietro tinha apenas 2 meses de vida quando a mãe notou que ele estava com um problema nos olhos. Notei que do olho direito não saiu uma nata branca. Daí levei ele na pediatra para consulta rotina e a pediatra achou que era catarata. Daí encaminhou para o oftalmo aqui de Santa Maria. Daí o oftalmo aqui de Santa Maria também achou que poderia ser catarata. A suspeita foi o começo de uma maratona dos pais na busca por tratamento. Pediu vários exames, né? E aí tinha 2 tipos de... Tinha que não foi descartada, era catarata congênita, realmente, a persistência vítrea e também poderia ser um caso de tumor. E aí depois, quando nós fizemos alguns exames, e foi o caso do tumor, foi descartado. A parte da catarata também foi descartada, porque não tinha. Então ficou simplesmente com a persistência vítrea mesmo. O pequeno Pietro nasceu com leucocoria, doença congênita que deixa a pupila do olho branca, como explica este médico. A gente vê naquela menina do olho, que é aquele pretinho do olho, ele nasce branco. Tá? A gente vê aquela mancha branca no lugar do preto. Qualquer leucocoria não deixa a gente ter uma boa visão, ou seja, impossibilita uma boa visão numa criança. O laudo médico apontou que Pietro precisava fazer uma cirurgia rapidamente, sob risco de perder a visão. Só que os pais dele não tinham como bancar os custos, na época estimados em R$25 mil. A família então entrou com ação na justiça para que a União e o Estado do Rio Grande do Sul pagassem a operação. Nossa ação foi com base nesse laudo que dá conta da urgência e da necessidade da realização da cirurgia. O laudo especificando o prazo e a idade para se obter o melhor resultado. Assim que o pedido foi acatado pela Justiça Federal, o menininho foi operado. Como a cidade de Santa Maria não tem especialista para fazer a cirurgia, Pietro foi trazido aqui para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O que aconteceu é mais um caso, não é o primeiro, né? É mais um caso em que se verifica uma deficiência do Poder Executivo em prestar esse serviço essencial de saúde e que o cidadão acaba por se socorrer do Poder Judiciário e nós, como juízes, integrantes do Poder Judiciário, em situações envolvendo, por exemplo, a criança, em que estava em risco até mesmo a perda da visão de uma forma definitiva, uma criança de menos de 2 anos de idade, né? A evidência do direito ela se supera até a própria urgência. Apesar da decisão favorável da Justiça, o resultado da cirurgia não foi o esperado. A primeira foi feita, era bilateral, e aí depois deu deslocamento da retina novo central. Refizemos, ele refez a petição, entrou de novo com outro processo e conseguimos outra cirurgia. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas os desembargadores da 4ª Turma mantiveram o entendimento de que a liminar concedida ao autor da ação é legal. Confirmou integralmente a decisão. Inclusive, na sequência, o cumprimento dessa decisão se deu em Porto Alegre, com algumas notificações ao próprio Hospital de Clínicas, né, que era, no momento, o hospital indicado a realizar essa cirurgia. Felizmente, após a segunda cirurgia, Pietro apresentou melhora na visão. Um pouco nervosismo, outro pouco alívio por ele conseguir, né? Ele mudou, antes ele chorava bastante porque eu acho que incomodava ele. Agora não, agora é mais alegre, brincalhão, ele dá risada, grita. Com certeza, sempre o melhor. Né, meu gordinho? Doença não espera. Não importa se é criança, jovem, adulto ou idoso. O tratamento tem que ser rápido. Em Pernambuco, uma menina com um problema genético raro que causa convulsões e crises epiléticas precisava de um cilindro de oxigênio. Como a família não tinha dinheiro para pagar, procurou a justiça.
Agora, o Estado e a União foram obrigados a fornecer o aparelho que a pequena Nathalie precisa. Até os 4 anos de idade, Nathalie tinha uma vida praticamente normal. E aí foi quando Nathalie foi crescendo, aí ela começou já a perder o movimento da mão. Ela pegava, eu tenho foto que ela pegava, e aí ela já perdeu. E foi quando a gente fez o exame e constatou que foi o RET. Aí assim, de lá para cá, da descoberta da doença para cá, só foi piorando. A síndrome de Rett é uma anomalia genética rara e que se desenvolve em meninas. Ela é provocada por uma mutação no cromossomo X e, por isso, os meninos que só possuem um cromossomo X não conseguem sobreviver. E geralmente são meninas que nascem normais, primeiro semestre de vida ela é normal, com todo o desenvolvimento, e que a partir então do 6º mês para frente começa a haver algumas alterações comportamentais, perdas dos marcos do desenvolvimento e involução do perímetro cefálico. A síndrome de Rett não tem cura e os primeiros sinais aparecem entre os 6 meses e 1 ano e meio de vida. Não é hereditária. O paciente desenvolve problemas motores, de coordenação e comunicação, podendo perder a capacidade de utilizar as mãos e de andar. São comuns também as apneias, que interrompem a respiração momentaneamente, e as crises convulsivas. Foi o que aconteceu com Nathalie, que hoje tem 12 anos e vive em cima de uma cama. Com o passar do tempo, a crise já foi pescoço e braço. Depois foi pescoço, braço e perna. Aí já foi aumentando e a agressividade vindo maior. E foi quando o Nathalie justamente começou com as 20 convulsões por dia. Foi quando eu falei com a doutora Adélia, e a doutora Adélia achou necessário justamente o uso do balão de oxigênio, que a Nathalie ia realmente precisar para que, quando ela tivesse, levasse oxigênio para o cérebro dela. É uma criança que tem alto risco, inclusive, de morte súbita. Então, é uma criança que requer todo um cuidado, é uma criança que precisa dormir em decúbito elevado, que precisa ter oxigênio junto, precisa ter aspirador, né? Ela geralmente tem muitas crises epiléticas. Então, assim, é uma criança que, teoricamente, deveria até estar em home care. Além do cilindro de oxigênio, a médica indicou também o uso do oxímetro, aparelho que monitora o nível de oxigênio no sangue. Sem condições para comprar os equipamentos, Fernanda procurou a Defensoria Pública da União. A documentação médica era muito farta e, apesar dessa indicação médica, existia uma resistência do poder público em fornecer esse oxigênio no âmbito domiciliar, mesmo havendo um programa do SUS específico para isso. O caso foi julgado em primeira instância. A União e o Estado de Pernambuco foram condenados a fornecer os aparelhos a Nathalie. O descumprimento da decisão resultaria em multa diária de R$1.000. Foi uma decisão rápida e assim, o juiz do judiciário se sensibilizou porque foi uma prova médica, era muito contundente, era muito forte, né? E para os padrões tá bem rápido. Agora, de maneira geral, a gente tem contato com a sensibilização do judiciário, dos órgãos, né, para poder reverter situações como essa. Com a decisão, os aparelhos chegaram rápido à casa da família. Além do oxímetro, a menina recebeu o torpedo de oxigênio, que é eletrônico e retira o gás do ar, e o cilindro portátil de oxigênio, que Fernanda leva para onde vai com a filha. O cilindro de oxigênio permite que Fernanda saia de casa com Nathalie com mais segurança. Ele garante a oxigenação do cérebro da menina durante uma possível crise convulsiva, evitando o agravamento da doença, ou até mesmo a morte. A apneia até faz parte do quadro clínico do próprio síndrome de Rett. E as apneias é óbvio que causam alterações cerebrais, cardíacas, né? Porque na hora que você para de respirar, o coração tem que bombear mais forte, tem que mandar sangue lá para cima para o cérebro. Então, geralmente, apneias repetidas causam hipertrofia miocárdica. Então, é toda uma repercussão numa criança que já é muito doente. A União e o governo de Pernambuco recorreram ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A 4ª turma manteve a decisão. Fernanda faz o que pode para diminuir o sofrimento da filha e assim vai vivendo, um dia de cada vez, no ritmo imposto pelas limitações da síndrome de Rett. Minha vida é ela, né? Independente da dificuldade, independente de eu ter deixado a minha vida, de viver em parte a minha vida para me dedicar a ela, mas eu não me vejo sem a minha filha.
É isso, o Via Legal fica por aqui, a gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria, quer ver de novo, mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!